Nós estamos lendo o número 23 hoje e vamos ver se seguimos até o 24, mas o assunto que nós estamos lendo é muito sério. Lembra-se que nós falamos ontem de Balaão, que era aquele que estava no meio do muro, né? Ele servia aos dois lados, né? As trevas e a luz. E só lembrando, esse muro aí já pertence a alguém, é o diabo. Então, ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E hoje você vai ver como é que ele se deixou ser usado pelo diabo para amaldiçoar o povo de Deus. Você vai ver. Números 23. Vamos pedir a direção? Meu Deus, o Senhor é o autor desta palavra. Tudo que aconteceu está registrado nessa palavra para que possamos tirar o exemplo dela e não nos deixar levar pelas aparências e nem pelo engano. Meu Deus, que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra, que possamos ser iluminados por ela e nos guiar através dela, que assim seja. Então, Números 23, versículo 1. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te junto do teu holocausto, e eu irei. Porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um lugar alto, e encontrando-se Deus com Balaão, esse lhe disse: preparai 7 altares, e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna-te para Balaque e assim falarás. E tornando ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Deus já havia falado para ele, né, para Balaão, não amaldiçoar, que ele não fosse para lá com o coração mau, mas ele não resistia, né, à tentação das riquezas. Então ele fez aqueles altares no pensamento de que ele poderia amaldiçoar Israel. Então, olha o comentário do versículo 7 do Bispo Macedo. O desejo de Balaque em ver a ruína de Israel era muito grande. Embora a nação se mostrasse ingrata à vontade de Deus, jamais ele permitiria que alguém a amaldiçoasse. Assim, o Senhor não consentiu que se lançassem palavras de morte contra o seu povo. De igual modo, os filhos do Altíssimo usufruem dessa proteção. Podemos nos alegrar por saber que Ele é por nós, e por isso nenhuma palavra ou propósito maligno nos atingirá. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você tem que andar com Deus e não Deus andar com você, né? Às vezes a pessoa, elas confundem as coisas. Elas se acham tão especiais que elas acham que vai fazer falta para Deus. Deus não precisa de mim para nada. Eu já falei isso aqui. Deus não precisa de mim para nada. Deus não precisa da gente para nada. Mas Ele quer ser o nosso Deus. Por isso, para que Ele seja o meu Deus, eu preciso estar com Ele. E para mim, ser humano, falho, cheio de erros, é um privilégio ter Ele como meu Senhor, como meu Deus. Que privilégio é! Então, não despreze, né, essa virtude, essa grandeza de Deus de tê-lo como seu Senhor e Salvador. O comentário do versículo 8 diz: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Essa frase de Balaão confirma que ninguém pode ir contra a vontade do Eterno. Isto é, se ele deseja abençoar alguém, quem pode o impedir? Da mesma forma, quem pode amaldiçoar ou intentar o mal contra um servo do Altíssimo? Por estar em perfeita harmonia com o Senhor, nada lhe causa dano. Pelo contrário,
até mesmo as palavras ruins proferidas contra ele se revertem em bênção em sua vida. Então, se você tem Deus com você, você está protegido. E ainda que tentem o mal contra você, é impossível, porque antes de chegar a você, vai ter que chegar a Deus. E para chegar a Deus, a pessoa tem que ser maior do que Deus. Então, esquece. No 9. Porque do cume das penhas o vejo e do alteiro o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte dos justos e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste? E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás somente a última parte deles, mas a todo ele não verás. E amaldiçoa-mo ali. Então, ele não ficou contente, né? Porque na verdade, aquilo que era para ser uma maldição para Israel se tornou numa bênção, né? Ele abençoou Israel. Agora ele falou: vamos a outro lugar, então ali você vai amaldiçoar. No 14, assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaque: fica aqui junto do teu altar, do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. Olha só, estou aqui pensando, né? Eles estão oferecendo no altar para Deus, mas com a intenção errada. Então não adianta eu ir para o altar com a minha intenção errada. Eu tenho que ir para o altar, mas com a intenção de agradar a Deus. No 16, e encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto e os príncipes dos moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? O comentário do bispo diz assim: somente Deus e a sua palavra são infalíveis. Haja o que houver, o que o Altíssimo determinou vai se cumprir. E não há poderes no céu, na terra ou no inferno que possam impedir isso. A justiça, a verdade e a fidelidade fazem parte da natureza do Eterno. Por isso, ele jamais falha. É tão forte, né? Quer dizer, Deus é infalível. Ele não é como o ser humano que falha. Eu posso falhar, todos podem falhar, mas Deus não. Então, é essa confiança que Deus quer ver em nós. No caso aqui, Balaque, ele queria uma resposta de Deus. De qualquer forma, ele queria amaldiçoar aquele povo. E Deus falou: eu não sou homem para mentir. Quer dizer, o que ele estava fazendo, né, para tentar agradar a Deus e amaldiçoar Israel era em vão. No 20, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Olha só, Deus estava no meio dele. Ainda que quisessem fazer o mal, não poderia, porque Deus estava ali. Então, imagine, hoje nós somos um templo, o templo do Espírito Santo. Então, se uma pessoa ela tem o Espírito Santo morando dentro dela, ainda que queiram fazer o mal contra ela, podem tentar dificultar a vida daquele servo, daquela serva de Deus, mas não vão conseguir fazer o mal, porque o que está dentro dela é muito maior do que qualquer mal que existe nesse mundo. 1:22, Deus os tirou do Egito, as suas forças são como os de um boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Comentário: contra Jacó não vale encantamento, nenhum ato de invocação, as forças espirituais do mal contra os filhos de Israel poderia destruí-los. Desde aquela época havia pessoas que buscavam ajuda em forças malignas,
para se vingar de outras. Essa prática continua comum em nossos dias e é destrutiva àqueles que não têm a proteção do alto. Porém, uma vida de fidelidade ao Altíssimo concede imunidade absoluta contra os poderes das trevas. Então, qual deve ser a sua maior preocupação? Se manter fiel a Deus, manter a sua fidelidade com Deus, sua comunhão com Deus, para que nenhum mal te atinja, né? Esse é o verdadeiro fechamento de corpo, fechamento de cofre. Seguindo para o 24. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Não se deitará até que coma presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo tudo o que o Senhor falar, isso farei? Farei, disse mais Balaque a Balaão: ora vem, e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali o amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Agora no capítulo 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não se foi esta vez como antes ao encontro dos encantamentos, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão seus olhos, e vendo a Israel que estava acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e proferiu a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala que aquele que ouviu as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e que se lhe abre os olhos. Quão formosas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou como cedros junto às águas. Você sabe que a madeira do cedro é uma das madeiras mais resistentes, mais fortes, né? Ela é extremamente resistente. Então, Deus estava comparando Israel como a madeira do cedro, né? Plantada. Foi Deus quem plantou. No 7. Se seus baldes manarão águas e as suas sementes estará em muitas águas, e o seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as de um boi selvagem. Consumirá as nações seus inimigos e quebrará seus ossos, e com as suas setas as atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Bendito os que te abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. Israel não fazia ideia do que estava acontecendo, né? Para eles estava uma situação, estava tudo bem, mas por trás tudo isso estava acontecendo. Olha o comentário do 9. Benditos que te abençoarem. Os planos de Balaque foram frustrados e a soberania de Deus foi revelada a ele. Enquanto a nação de Israel seguia no acampamento, nem ao menos imaginava que o rei moabita conspirava contra ela. Mas os israelitas não precisavam se afligir, pois Deus já lutava em seu favor. Além disso, as promessas determinadas a Abraão jamais deixariam de ser confirmadas sobre eles. O braço forte do Altíssimo também combate em favor daqueles que se dispõem a lhe agradar. Mesmo que o justo não saiba das tramas malignas contra ele, jamais será destruído, pois o Senhor e as suas promessas lhe garantem isso. Seguindo para o 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoastes inteiramente. Porque é a promessa, né, de Deus para Abraão e vem passando para a sua geração. E hoje nós, como nós estamos em Cristo, cremos no Senhor Jesus, também somos herdeiros dessa mesma promessa. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O comentário do bispo no 10 diz assim: por 3 vezes o rei moabita foi contrariado e obrigado a ouvir as bênçãos que viriam sobre Israel.
Por meio daquelas palavras se descortinava o futuro glorioso da nação que daria origem ao reinado do Messias, a estrela da manhã, raiz de Jacó e de Davi. Apocalipse 22:16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A profecia de Balaão indicava o poder absoluto do Senhor Jesus sobre as nações e a derrota dos seus inimigos. Isso significa que mesmo que o mal persista no seu intento contra os fiéis, verá que é incapaz de arruiná-los. Por isso que você entende que a nação que Deus quer formar não está nesse mundo, está na vida eterna. Porque a nação de Israel foi destruída várias e várias vezes e reconstruída. Mas o que Deus, o Senhor Jesus, veio propor ao ser humano não é uma nação justa aqui na terra, mas uma nação justa nos céus. Enquanto estivermos nessa terra, vamos estar sujeita a tudo que existe nela, mas você permaneça firme, porque no final disso tudo nós vamos chegar nos céus. No 11, agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Quer dizer, o rei jogando sujo, né, com ele. No 12, então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração? O que o Senhor falar, isso falaria eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe o conhecimento do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cedro subirá de Israel, que ferirá os termos dos Moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e Seir, seus inimigos, também será uma possessão, pois Israel fará proezas e dominará um de Jacó, e matará os que restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será destruição para sempre. E vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o teu reino na penha, teu ninho na penha. Todavia o quenita será consumido, até que Assur te leve por prisioneiro. E proferindo ainda a sua parábola, disse: ai, quem viverá quando Deus fizer isto? E as naus virão das costas de Quitim, e afligirão Assur, também afligirão a Éber, que também será destruição para sempre. Então Balaão levantou-se e foi, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Mas digo a você que a história não terminou aqui. Você vai entender o que a ganância do ser humano faz e qual foi o plano, então, que Balaão fez para destruir Israel. Bom, acredito que é no próximo capítulo. E você? O que você tem aprendido com tudo isso, né? Se você se manter com Deus, eu aprendo o seguinte: se eu me manter com Deus, eu estou protegido, estou guardado. E sabe aonde que está essa proteção? Na minha consciência. Quando a nossa consciência está tranquila, né? Porque a gente está obedecendo a Deus, nós temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus vive em paz, segue em paz e sabe que Deus vai abençoar. O problema é quando a pessoa perde essa paz. Ela perde essa paz e ela anda intranquila. Ela anda preocupada, ansiosa. Cuidado. O diabo, ele luta para roubar, tirar a sua fé. Lute para permanecer na fé, tá certo? Que Deus abençoe você. Manda esse vídeo para alguém. Deixa um comentário. Enfim,
tá aí à sua disposição. Só lembrando que esses vídeos que nós fazemos é de segunda a sábado. E eu deixo o domingo livre para que você possa recuperar se você perdeu algum vídeo e você possa então voltar a meditar, né? Vamos nos aprofundar cada vez mais. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Por isso que às vezes a gente vai ler algum outro capítulo de algum outro livro que se refere àquela mesma altura, tá bom? Deus abençoe, fique bem.